Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à ascensão espiritual e planetária, rumo à luz, tudo bem? Então, hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres. Tá bom? Então, o que acontece? Hoje nós estamos na nossa lição de número 48, que declara simplesmente: não há nada a temer. Eu lembro a vocês uma coisa muito importante a respeito das lições. As lições, elas são compostas por frases que expressam a verdade. Ponto. A verdade com V maiúscula, tá? A verdade que é a única verdade que existe. As lições são declarações da verdade. Então, mesmo que eu não acredite nelas, eu pratico. Eu pratico e eu convoco aquela parte da minha mente para praticar a lição, que não apenas acredita na lição, mas que sabe que a lição é verdadeira. Então, não há nada a temer. Ponto final. Não há nada a temer. Nunca houve nada a temer. Nunca haverá nada a temer. Não há nada a temer. E aí, no parágrafo 3, ele explica algo crucial para o nosso entendimento da prática da lição. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. Isto é, estou ouvindo a voz do ego e não a voz que fala por Deus. A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente em um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza, a fraqueza do teu ego, tá? No instante em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há nada a temer. Então, olha, a chave aqui, o pulo do gato desse parágrafo é a consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar da tua mente, embora não necessariamente num lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza. Não há nada a temer. Então, é uma consciência. Trata-se de uma consciência. Ai, do que você está falando, Jaque? Vocês sabem que em algum momento o ser humano descobriu o fogo. Estão de acordo? Em algum momento, a humanidade descobriu o fogo, dominou o fogo, se conscientizou do fogo. O fogo já existia, né? Então, é essa consciência de que não há nada a temer que nós efetivamente estamos buscando no dia de hoje. Trazer essa consciência para nós. Trazer essa verdade para a nossa consciência. Não há nada a temer. No final do vídeo, eu vou falar um pouquinho mais da lição e fazer um exercício com vocês, tá? Mas hoje eu vou passar para as nossas leituras, porque a gente tem um texto bem grande do Dr. Kenneth que eu vou tentar finalizar a leitura dele hoje. Então, passamos para o livro A Year of Miracles, um ano de milagres, da Marianne Williamson. Estamos no dia 48. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou abençoado como uma criança de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou abençoado como uma criança de Deus. Eu não preciso compensar nenhum tipo de falta em mim mesmo, porque não há falta na criança de Deus. Quem é a criança de Deus, meus queridos? Eu sou a criança de Deus, vocês são as crianças de Deus. O seu vizinho é a criança de Deus. Seu ex-marido, a sua ex-mulher são todos crianças de Deus, tá? Eu sou inteiro e completo como um ser espiritual. Eu não preciso de nada para melhorar, aumentar o que já é perfeito.
Em qualquer momento em que eu me empolo, me engrandeço no ego, né? Eu aparento estar menos radiante. A qualquer momento, quando eu estou sem defesas e estou humilde, eu estou radiante com o amor e o poder de Deus. Hoje eu estarei sem defesas e estarei em segurança nos braços de Deus. A oração. Querido Deus, por favor, remova da frente do meu coração qualquer armadura, qualquer couraça e todas as barreiras ao meu amor. Remova de mim minhas inseguranças e me recorde do meu valor intrínseco, que eu não seja tentado a inflar quem eu sou, porque isso somente me diminuirá e reduzirá a minha alegria. Amém. Então esse texto hoje, ele está falando daquela história que o livro-texto nos ensina, que é a grandeza do ser versus a grandiosidade do ego. Então no nosso ser real, que é a criança amada de Deus, nós somos grandes. No ego, nós somos grandiosos, nós somos empolados, nós somos convencidos, arrogantes, né? Nós saímos por aí caminhando com as máscaras do ego, na tentativa de convencer as pessoas a não notarem as nossas imperfeições, porque no fundo, o ego, ele diz pra você que você é um lixo, né? Então ele cria essas máscaras de grandiosidade para que nós possamos então caminhar pelo mundo convencendo os outros de que nós somos o máximo, né? Na tentativa de esconder a nossa própria vergonha. E de onde vem essa vergonha, meus queridos? Vem apenas de um lugar, vem do ego, vem da nossa identificação com o ego. E o que é o ego, senão o eu falso, o eu ilusório que nós criamos para podermos estar aqui experimentando esse metaverso, esse mundo ilusório de separação, né? Então, muito bem. Agora eu vou começar a leitura do texto do livro do Dr. Kenneth Wapnick, Forma versus Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a Prática de um Curso em Milagres, onde ele vai tocar num item que é muito importante para a nossa compreensão, tá? E depois, no finalzinho, a gente volta um pouquinho para a prática da lição com a criança interior ferida, tá? O nome da sessão é Dinheiro e Culpa. Da mesma forma que ocorre com o sexo, o dinheiro, ele tem a culpa imbuída, né, dentro dele, construída dentro dele, porque ele é baseado no princípio da escassez, ou um ou o outro, e no abuso de poder. Nesse sentido, o dinheiro e o sexo compartilham um propósito comum de fazer com que a culpa e o corpo sejam reais. E então, nesse sentido, eles não são diferentes. O sexo e o dinheiro não diferem entre si. Como poderiam ser, uma vez que ambos estão baseados em interesses separados? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, para a gente não ter erros de compreensão, né, como aconteceu essa semana, equívocos de compreensão, é que esse preâmbulo aqui que ele está fazendo é para nos mostrar que o dinheiro e o sexo pertencem ao reino do ego, ao mundo do ego, tá? Eles pertencem, isso é um fato. Por quê? Porque eles estão baseados no princípio da escassez. Me falta algo. Me falta um parceiro. Vou em busca desse parceiro, dessa parceira, para fazer sexo. Me faltam coisas materiais. Vou em busca do dinheiro. Vou em busca da matéria, tá? Mas a gente tem que parar por aqui.
Porque senão a gente não compreende o que um curso é milagres, o que Jesus em um curso é milagres está tentando verdadeiramente nos ensinar a respeito de sexo e dinheiro, tá bom? Então tenham isso em mente, guardem isso na cabeça de vocês e se abram para o que vem, para o ensinamento que ainda não chegou, tá? Se eu tenho dinheiro, então, para o meu ego, isso significa que algumas pessoas não têm dinheiro. Se todos ganhassem dinheiro, fizessem dinheiro, né, no mercado de capitais, ou apostassem e ganhassem no mesmo cavalo numa corrida, o mercado de capitais e a corrida de cavalos não poderiam sobreviver, não é isso? Então todo mundo vai lá e aposta no cavalo Joaquim. Mas quem ganhou a corrida não foi o cavalo Joaquim. Quem ganhou a corrida foi o cavalo Malhadinho. Então todo o dinheiro de quem apostou no cavalo Joaquim vai para aquele único indivíduo que tinha bebido naquela manhã e apostou no cavalo Malhadinho por engano. Mas foi a zebra do dia, o cavalo Malhadinho ganhou e ele saiu com o dinheiro de todos. Não é assim que funciona? Não é assim? Muito bem. Então, para o ego, né, ele está descrevendo aqui o sistema de pensamento do ego, tá? Para o ego, né, algumas pessoas, para que algumas pessoas ganhem, as outras pessoas deverão perder. Mas, quando nós ganhamos, o pensamento inconsciente se segue inevitavelmente um pensamento de culpa. Meu Deus, eu fiz novamente isso. Eu roubei e matei para obter aquilo que eu queria. Cada coisa nos lembra do pensamento original e das suas consequências. O pensamento de culpa é esse aqui: roubei e matei para conseguir algo, né? Para ter o que eu queria. Lembre-se dessa linha. Não pense que ele, Deus, se esqueceu. Então, Deus se lembra e ele vai infligir sua punição. Uma forma de lidar com a culpa é cobri-la com mais e mais dinheiro. Da mesma forma que as pessoas ansiosas tentam colocar um fim em sua ansiedade com mais e mais alimentos. Como se a fonte dos pensamentos do ego como se a fonte dos sentimentos e pensamentos do ego residissem numa carteira ou num estômago vazios. Perto do fim da sessão O Anticristo, Jesus nos fala desta característica do ego. E então a gente vai ler o parágrafo da sessão Anticristo, que eu fortemente recomendo a vocês que leiam, do capítulo 29, tá? Em português, porque somos filhos de Deus. Eu acho que é o último, né? Acho que é a última sessão do capítulo 29. Ai. Não, não é. É o penúltimo. Cada idólatra ancora a sua esperança na crença em que as suas divindades especiais lhe darão mais do que os outros homens possuem. Tem que ser mais. Não importa realmente mais de quê. Se é mais beleza, mais inteligência, mais riqueza, ou até mesmo mais aflição e mais dor. Mas um ídolo é para se ter mais de alguma coisa. E quando um falha, o outro toma o seu lugar, com a esperança de achar mais de alguma outra coisa. Não te enganes com a forma que essa alguma outra coisa toma. Um ídolo é um meio de se conseguir mais, e é isso que vai contra a vontade de Deus.
eu vou fazer um comentário aqui para vocês, que quando eu percebi, talvez há uns... acho que foi em 2020 que eu percebi isso. Eu fiquei muito impressionada, tá? Mas não por coincidência, na minha edição, eu estou no capítulo 29, O Despertar, na seção 8, O Anticristo. A página é 666, tá bom? E por aqui eu paro o comentário, porque se eu for me estender, aí a gente não fala do texto, né? Vamos falar do anticristo, né? Muito bom, muito bem. Qualquer forma de defesa fará... Peraí, não entendi muito bem, acho que tem um erro aqui. Qualquer forma de defesa reforça o especialismo que me distingue de qualquer outra coisa. Da mesma forma como qualquer outra forma de defesa o fará. Então ele está falando aqui que o especialismo é eu me distinguir, é eu ser mais. Essa é a essência do especialismo. Eu quero ser mais do que o meu vizinho, eu quero ser mais do que o meu colega de trabalho. Eu quero ser mais, eu quero ter mais, eu quero fazer mais, tá? Da mesma forma que pode ser difícil ter um relacionamento sexual sem culpa, também é difícil ter dinheiro sem que a culpa se intrometa de alguma forma. Se intrometa onde? Na nossa consciência, não é mesmo? Estamos aqui tratando de tudo a respeito das nossas mentes, tá? Ainda que não haja nada inerentemente certo ou errado sobre o dinheiro. Da mesma forma que não há nada de certo ou errado sobre o sexo. Como com o sexo, a fonte da culpa é o propósito do ego ao qual o dinheiro serve. É isso que precisa entrar na cabeça de vocês. Qual é o propósito que eu dou ao meu dinheiro? Qual é o propósito que eu dou à minha conta bancária? Qual é o propósito que eu dou ao meu parceiro, parceira? O meu companheiro, minha companheira, meu marido, minha esposa, meu affair, o homem que eu vou conhecer no bloco do carnaval e me envolver brevemente. Qual é o propósito que eu tô dando? Como eu já ouvi muitas pessoas falarem, não, eu precisava sair com alguém, ficar com alguém, no bloco de carnaval, porque eu não aguentava mais a minha vida, eu tinha que me distrair. Ei, pânico. Pra mim, né? Mas aí é o meu julgamento, tá? Então, qual é o propósito? A necessidade dos interesses separados e então a sua justificativa. Lembrem-se da sábia observação de Hamlet. Não há nada bom ou mal, apenas o pensamento faz com que ele seja assim, né? Bom ou mal. Ganhar dinheiro não é bom, nem é ruim. Simplesmente depende do para que ele é usado. Se de alguma forma você está fazendo dinheiro às custas de outro, ou se você está sendo desonesto nos seus negócios, nos seus acordos, os seus negócios eles até poderão prosperar, mas também irá prosperar a sua culpa. O propósito oculto do ego desde o início. Qual é o propósito do ego? É te culpar. É te culpar. Você tem que ficar culpado. Certo? Você tem que ficar culpado. Esse é o propósito do ego. Então, isso nos coloca como estudantes de um curso em milagres
a cargo de pedir a ajuda de Jesus para olhar para como serão, né, as nossas práticas de negócios, como elas poderão ser. Eu tenho que olhar para isso. Vendo não apenas clientes em potencial como adversários, como inerentemente meus adversários. Da mesma forma com os meus empregados, com todos os interesses separados dos meus próprios interesses. Propagandas enganosas, inserção de letras miúdas em contratos para enganar os consumidores, ou o controle eficiente de custos, ainda que eu mantenha ou ainda aumente os preços para maximizar os meus lucros. Redução das quantidades e ou da qualidade dos itens, né, que eu comercializo, sem a redução correspondente dos preços. E, portanto, fazendo, né, com que os consumidores paguem o mesmo ou ainda mais, enquanto eles recebem menos. E, nesse sentido, uma estratégia eficiente tem sido você diminuir levemente o tamanho de uma caixa ou container, mas mantendo ou mesmo elevando o preço para o consumidor, ou mais sorrateiramente mantendo o mesmo tamanho, mas reduzindo a verdadeira quantidade do produto que está contido na embalagem. Enquanto que seja verdade que as corporações, por lei, são obrigadas obrigadas, né, pelos seus acionistas a fazerem dinheiro no máximo que puderem, a maximizar os lucros no nível da forma, isso não impede uma atitude de compartilhar. Na qual o público não está sendo enganado ou tirado, né, vantagem, e nem há empregados explorados pelo benefício desse lucro, né, maximizado. Olhar para essas práticas aberta e honestamente nos leva à consciência de qual professor foi contratado como o nosso consultor de negócios. Então, quem é o seu consultor de negócios? O seu consultor de negócios é o ego ou é o Espírito Santo? É disso que ele está falando. Você está querendo levar vantagem em cima do seu cliente? Você cobra o preço justo pelos seus serviços? Você tem uma mentalidade de exploração? Se você tem uma mentalidade de exploração, de desonestidade, isso significa que você está ouvindo o ego como seu mestre. Você está muito bem assentado no princípio da escassez. Tá? Eventualmente, nós alcançamos o ponto onde a dor da culpa se torna intolerável. Ter tudo aquilo que nós queremos ainda não é o suficiente. Ou em contrapartida, agonizar sobre nunca termos aquilo que nós queremos. Então nós dizemos, deve haver uma outra forma, né? E é isso que ele vai falar aqui, é muito importante, anotem na agendinha de vocês aí no dia 17 de fevereiro. E esse é o convite de Jesus para que se torne o nosso professor e o nosso guia. E para que o permitamos nos ensinar que o problema não está no dinheiro em si mesmo, nem na sua presença e nem na sua ausência, mas na nossa atitude em relação ao dinheiro. Novamente, o super rico e o super pobre são lados opostos da mesma moeda. Porque eles obtêm grandes benefícios das próprias situações.
Aqueles com muito dinheiro, com dinheiro não podem evitar a culpa a respeito de estarem roubando de alguém, enquanto que aqueles sem nenhum dinheiro não podem evitar culpar a culpa que vem de apontar apontar um dedo acusador, dizendo que eles não têm dinheiro porque o mundo os privou do dinheiro. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que quando eu tenho dinheiro, eu ganhei o meu dinheiro, eu fiz o meu dinheiro a partir do sistema de pensamento do ego, ou eu não tenho dinheiro porque eu só consigo vibrar na pobreza e na escassez do sistema de pensamento do ego, então não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre. Gente, eu tô culpado. Como tô culpado? Eu tô culpado se tenho dinheiro, porque eu roubei o meu dinheiro de alguém, né? E eu tô culpado se eu não tenho dinheiro, porque além de eu não ter culpa, de eu ter culpa porque eu não tenho dinheiro, eu tenho culpa porque eu culpo todo mundo porque eu não tenho dinheiro. Entenderam? Então o pobre, ele tá sempre é exagero, né? Mas aqui no Brasil isso é muito comum. O pobre tá sempre dizendo que ele não tem dinheiro porque o rico tem. Então ele odeia o rico, né? Eu tenho uma grande amiga de um curso em Milagres, que tinha uma empregada já há algumas décadas, e essa empregada tratada assim a pão de ló, né? A pão de ló, mas assim, vocês não têm noção, tanto em termos de salário quanto em termos de tratamento mesmo como pessoa, de dividir serviço dentro de casa quando ela podia fazer, né? E aí essa empregada dela mandou pra ela, por engano, inconsciente, né, gente? Ato falho. Freud explica, né? Freud explica tudo, né? Mandou pra ela um áudio que era pra ter mandado pra uma amiga falando mal dela, acabando com ela. O que aconteceu? A mulher perdeu o emprego, né? E um áudio daquele tipo, né? Ah, eu não tenho porque eles são ricos e eles têm. Não, eles são ricos e eles têm, nem são ricos, são classe média alta, porque trabalharam pra caramba pra ter honestamente, né? É isso. Muito bem. Ainda que em algum dia nós chegaremos ao ponto de que todos nós pediremos ajuda e a resposta de Jesus será nos ajudar a compreender que nós não estamos fazendo nada além do que reabilitar o pensamento de poder original e o seu abuso, da escassez e da privação, né? Os pensamentos egóicos, né, que criaram o mundo inicialmente. Em outras palavras, Jesus nos ensina que a nossa situação financeira reflete o sistema de pensamento do ego de interesses separados, ou um ou outro. Jesus claramente deseja que nós aprendamos o quão mais felizes nós seríamos se vivêssemos as nossas vidas com base neste princípio dos interesses compartilhados, que é o jogo do ganha-ganha, né? O oposto do jogo de soma zero do ego, ou um ou outro, ou eu ou você, tá? Então é o win-win game, é o jogo do ganha-ganha. Para ser bom, tem que ser bom para os dois lados, né? Falamos disso muito no ano passado, nos vídeos do ano passado, né? Totalmente factível viver assim a vida. Totalmente factível, totalmente. Podemos viver assim no nosso dia a dia. De fato, ele nos disse que essa é a única qualificação necessária para sermos um professor, para ser um professor de Deus. Se uma pessoa perde ou é privada de alguma coisa, toda a afiliação perde, porque toda a afiliação é uma só, somos todos um. Se nós tentamos fazer distinções significativas entre os aparentemente separados membros da afiliação, nós não faremos nada além do que crucificar o seu filho, o Filho de Deus,
De novo. Não pode ser que alguém ganhe e nós percamos, né? Ou que nós ganhemos e o outro, ou que nós ou ser que alguém perca e nós ganhemos, mas ou que nós percamos e o outro ganhe, né? Nos capítulos 25 e 26, num capítulo, num texto especial que lida especialmente com a questão da justiça, Jesus fala que a rocha na qual a salvação está é que ninguém perde e todos ganham. É o jogo do ganha-ganha, capítulo 25, tá? A rocha, né? A rocha do ego, sobre a qual a sua igreja, a igreja do ego, né? Uma igreja metafórica, o mundo tal qual o vemos, ela é construída, é que deve haver o sacrifício de de que deve haver o sacrifício se alguém quiser ganhar, nos levando a um mundo de vencedores e perdedores. Aqueles que têm e aqueles que não têm, daqueles que têm e daqueles que não têm. Uma vez que o mundo ele surgiu do sistema de pensamento do ego de perda e ganho, a única forma que o mundo pode ser modificado e as desvantagens econômicas podem ser aliviadas é a partir da mudança mental das pessoas, né? Mudando da doutrina do ego dos interesses separados para a doutrina, para a visão do Divino Espírito Santo dos interesses compartilhados, tomando consciência de que todos somos, de que todo mundo é o mesmo, de que todos são o mesmo. Isso não significa que você deva se desapegar do seu dinheiro ou das suas posses. Também não quer dizer que você deva abandonar, abrir mão do sexo. O Espírito Santo não tira de você as suas relações especiais. Ele as transforma, né? O Espírito Santo não vai tirar o seu marido a quem você idolatra, no sentido de um curso em milagres, da sua vida. Não, ele vai transformar essa relação especial que você tem com o seu marido numa relação santa. É isso que ele faz. Se você pedir, se você entregar o seu relacionamento com o seu marido nas mãos dele. Se não, não vai fazer nada. Ele não se mete onde ele não é chamado, tá? Opa. Então, ele transforma os relacionamentos especiais modificando o seu propósito. E essa necessidade, ela tem sido subestimada. Essas necessidades... Não. E esse ponto precisa ser... Como é que eu vou traduzir isso aqui? Peraí. Esse ponto precisa ser sublinhado, reforçado, para que nós não confundamos um curso em milagres com qualquer outro sistema, né, de ensinamento espiritual. Jesus não está dizendo que você deve dar tudo aquilo que você sente que é importante para você, mas que você seria mais feliz se livrando, né, passando adiante o sistema de pensamento de que as suas posses passaram a ser, do qual as suas posses passaram a ser um símbolo, tá?
Então, você não tem que se doar todas as suas riquezas. O que você tem que doar, deixar de lado, é o significado que o ego coloca sobre as suas riquezas. O seu dinheiro, o seu BMW, a sua esposa maravilhosa, tá? É isso que você precisa entregar. Enquanto a gente não entrega, a gente continua em maior ou menor medida cometendo o pecado da idolatria. Lembrando aí o conceito de Um Curso em Milagres de que o pecado é um pensamento equivocado, né? É um encobrimento da verdade, é o errar o alvo, tá? Para declarar novamente esse ponto essencial, né? O ensinamento de Jesus não tem nada a ver com um comportamento ou como colocar ou com colocar de lado as suas habilidades de negócios, mas apenas com aquele com quem você está fazendo os seus negócios, se com o ego ou se com ele, Jesus. Com quem você está pensando sobre o dinheiro. Você pensa sobre o dinheiro com Jesus ou você pensa sobre o dinheiro com o Divino Espírito Santo, né? O dinheiro, portanto, pode ser tanto um símbolo de amor e de partilha, quanto um símbolo de escassez e separação. O primeiro reflete a expiação do Divino Espírito Santo, nós não estamos separados, enquanto que o último expressa a separação do ego, ou um ou o outro, né? Então, com quem você vai cuidar das suas finanças? Com o seu ego ou com o Espírito Santo, né? Na última sessão do panfleto Psicoterapia, Processo, Prática e o outro P que eu sempre me esqueço, Jesus discute a questão do pagamento e nessa sessão ele endereça a questão do dinheiro, especificamente tratando a respeito de se os terapeutas devem cobrar dos seus pacientes. E a resposta de Jesus efetivamente diz que o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro, meus queridos. O sexo é neutro. Olha que libertador. Não é libertador? É muito libertador, mas ao mesmo tempo é muito simples, mas ao mesmo tempo nos engendra uma grande responsabilidade a respeito dos usos que nós estamos fazendo, tanto do nosso dinheiro quanto da nossa sexualidade, né? Não tem culpa, não tem julgamento, tem apenas reflexão. Reflexão quando, Jaque? Reflexão antes. A minha reflexão tem que ser antes, durante e depois. Mas especialmente antes. Eu preciso refletir. Eu preciso refletir a respeito do porquê e do para que eu quero as coisas na minha vida. Ou não quero. Porque essas coisas também podem, em algum momento, simbolizar os meus medos. Então, vou me afastar delas, né? E aí eu tô me esquecendo também que Jesus nos ensina que tudo isso é neutro. Então, olha o que ele fala. É o excerto do panfleto Psicoterapia, Processo e Prática. Tudo nesse mundo pode ser usado pelo Divino Espírito Santo para ajudar na execução do seu plano. Mesmo um terapeuta avançado, ele tem algumas necessidades terrenas enquanto ele está aqui. Se ele precisa de dinheiro, o dinheiro lhe será dado, não em pagamento, mas para ajudá-lo a melhor servir ao plano. O dinheiro não é mal, o dinheiro não é nada. Então você não está pagando o seu psicoterapeuta de um curso em milagres. Você não está pagando o seu professor de um curso em milagres.
Você não está pagando. Quando eu peço um Pix para vocês, que aliás peço, e devo confessar a vocês que muito poucos vêm, muito poucos, surpreendentemente poucos, se a gente pegar as quantidades de visualizações das lives, né, onde eu tenho pedido os Pixies, eu não estou pedindo pagamento, eu estou pedindo exatamente isso, para que vocês me ajudem a melhor servir a esse plano, né? E nesse ponto o texto dele é maravilhoso, né? Isso não quer dizer que não deve haver uma troca de dinheiro, bens ou serviços. Isso significa que não há custo, significando que não há perda. Ninguém perde e todos ganham. Jesus faz uma distinção entre o pagamento e o custo. O primeiro expressa o princípio dos interesses compartilhados, sob a forma da qual ambas as partes precisam. Para uma é o dinheiro, para a outra é o serviço que foi oferecido, fornecido. Dar dinheiro onde o plano de Deus é ofertado, então não há custo, não houve custo, né? Olha que legal isso, muito legal, né? O último, entretanto, expressa a crença do ego no sacrifício. Alguém recebe e o outro perde. Para reter o dinheiro de onde ele para reter o dinheiro, né? Não dar o dinheiro onde ele virtuosamente pertence, tem um custo enorme. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que se você não está pagando o que é devido, tá? Fazendo a troca justa, onde essa troca é devida, então esse custo para você será monstruoso. Porque será um custo de culpa, né? Não é legal isso? É muito legal, né, gente? É muita metafísica. É muito legal. Eu tô lendo aqui meio devagar, porque esse texto aqui, eu tô traduzindo direto do inglês, tá bem difícil, tá? Então, eu vou tentar ler essa frase de uma maneira que fique mais claro, né? Quer dizer, você não dar o dinheiro, não oferecer o dinheiro onde ele virtuosamente pertence, então isso tem um custo enorme. A abordagem de Jesus sobre esse assunto é similar ao ideal proposto por Karl Marx, né? O marxismo. E aqui, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque se vocês não entenderem o que eu vou explicar agora, vocês vão sair por aí dizendo que Jesus era comunista, tá? Não era. Tá bom? Então vamos lá. De cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Foi um princípio, né, que ele estabeleceu no século XIX e que ele acreditava que numa sociedade as pessoas deveriam dar aquilo que elas fossem capazes de dar e receber aquilo de que elas precisassem. Então funcionaria da seguinte forma, na utopia dele, né? Funcionaria da seguinte forma: eu posso dar 100, tá? E o meu vizinho precisa de 20, então eu dou 100 e o meu vizinho toma 20, né? Então essa seria uma sociedade utópica, onde todos dariam, e aqueles que precisassem tomariam, mas isso é uma utopia, né? E aí a gente já vai ver o porquê, né? O princípio de Marx, incidentalmente, não deve ser confundido com alguns sistemas políticos modernos
que podem chamar a si mesmos de marxistas. Porque esse marxismo, né, expressaria um ideal utópico baseado na igualdade. Aí vem o meu ídolo, né? Em 1920, o Freud, então, ele tem um insight e ele escreveu que o marxismo falharia inevitavelmente, não por causa de nada externo, olha aí ele não falando da forma, mas do conteúdo, mas porque o Marx e os seus seguidores não reconheciam a inerente agressão e autocentramento do Homo sapiens, né? Egoísmo. Freud estava expressando que esse ideal das pessoas expressando os interesses compartilhados, cada uma dando e recebendo sem agendas ocultas, era ingênuo. Ele sabiamente sabia que a cobiça, o egoísmo e o ódio estão em todos. Então, todos nós inevitavelmente cairíamos de volta no sistema dos interesses separados, né? E está em todos nós. Ah, não, Jaque, em mim não tá não. Eu sou estudante de um curso em milagres. Não, gente, está em todos nós, porque ele pertence ao ego, é inerente ao ego. À medida em que a gente vai amadurecendo e evoluindo, a gente vai deixando isso de lado. Mas dentro de nós estão as nossas sombras egóicas, a cobiça, a inveja, o ciúme, o jogo do eu ou você, o egoísmo, o ódio, por aí vai, tá? De fato, o que nos deu origem, os nossos pais, o nosso lugar de nascimento e o nosso lar. O quê? O sistema de pensamento do ego, baseado em interesses separados. Isso não poderá acontecer até que esse sistema de pensamento do ego subjacente seja desfeito, para que então o mundo possa refletir o amor compartilhado do Espírito Santo, em vez de o ódio divisivo do ego, tá? Então ele está sendo bem realista aqui. O assunto, uma vez mais, não é se ter dinheiro é mal e se não ter dinheiro é bom, ou vice-versa, dependendo do sistema de valores de cada um. Quer dizer, eu tenho a crença lá da Bíblia, né, de que o dinheiro é a raiz do mal, então não quero dinheiro. Ou então eu tenho a crença lá do Calvino, que aqueles que têm dinheiro serão os eleitos de Deus, então eu quero ter muito dinheiro. Não importa. Se eu tô aqui vendo as coisas desse jeito, eu tô no ego, tá? Mas a paz que é compartilhada com cada um. Nem esse fato sugere que as pessoas ricas deveriam distribuir suas riquezas entre os pobres. O ponto é que antes que você haja de qualquer forma, você deve primeiro ir para dentro e pedir ajuda, para que todas as interferências de culpa e especialismo sejam removidas da sua mente. Apenas então as suas ações serão cuidadosas e amorosas para todos aqueles envolvidos, né? Para todos os envolvidos. O ponto de Freud é que uma vez que o marxismo se focava no externo, na forma, ele ignorou o interno, o sistema de pensamento do ego inconsciente que por si só determina as nossas motivações e ações. Esse princípio, é claro, ele trabalha para todos os assuntos comportamentais. Por exemplo, você pode expressar o princípio dos interesses compartilhados e ainda assim negociar um preço com um vendedor de carros. Ou fazer as melhores compras que melhor valorizem o seu dinheiro, né? Você vai viver no mundo da matéria, é no mundo que a gente vive, né? Vou navegar por ele da melhor forma possível.
Entretanto, você não terá mais um instinto matador do ego, no qual o menor preço ou uma negociação bem-sucedida significam a vitória, chamando a mente, embora inconscientemente, aquele pensamento do triunfo original sobre Deus. Eu consegui alguma coisa de graça, né? Isso nos relacionamentos é tão fácil da gente ver, né? A pessoa vem, mente, engana, diz que quer alguma coisa com você quando ela nunca quis, né? E aí ela se sente muito esperta, porque em teoria ela ganhou alguma coisa de você a troco de nada. Ela ganhou alguma coisa de você a troco de muita coisa, muita culpa que ela vai ter que carregar, né? Seria então útil, antes de modificar o seu comportamento, dar um passo para trás com Jesus e olhar para a forma como você tem se conduzido com o dinheiro ou com o sexo, com base nos interesses separados. Buscar não modificar o seu comportamento, mas mudar a sua mente sobre o seu comportamento. E isso significa, primeiramente, que você olha. E isso em si mesmo já é a mudança, porque o ego nunca quer ser olhado. Você olha sem julgamento ou culpa para tudo aquilo que você tiver feito, com respeito tanto a você quanto aos outros. Por exemplo, eu nunca falei a verdade absoluta no meu imposto de renda, porque no final das contas, os governantes consistem num punhado de ladrões de qualquer forma. Colocar de lado quaisquer assuntos éticos com relação o sistema lá de imposto de renda deles, né, em si mesmo, com tal atitude, então nesse caso a culpa será inevitável, porque você estará dizendo que os outros fizeram alguma coisa a você primeiro, e então você tem a justificativa de fazer essa coisa de volta com eles, né, devolver. Nós já discutimos os acordos de negócios, onde como um comprador, você busca o melhor negócio que você pode obter, sem pensar no vendedor, enquanto que como um vendedor você se preocupa com o seu lucro e não com os seus clientes. Se essa prática está dentro da lei ou em violação da lei, o conteúdo do ego, ele permanece o mesmo. E a parceria igual e o compartilhar não é uma opção aceitável. Quer dizer, se você está fazendo isso legalmente, se você explora o seu empregado, ainda que você esteja agindo com ele dentro da lei, então não importa. O mestre, o teu consultor financeiro é o ego, né? Não tem jeito. De acordo com a visão do Espírito Santo, a função, de acordo com a visão dos interesses compartilhados do Espírito Santo, para funcionar de acordo com a visão do Espírito Santo dos interesses compartilhados, nós não precisamos que o outro concorde conosco, nem nós temos que convidar os outros a compartilharem nesse princípio, a menos que eles estejam querendo fazer isso, é claro. Essa é uma mudança que nós fazemos dentro de nós mesmos, dentro das nossas mentes. Nós não devemos nunca perder de vista que todos os princípios importantes que nos permitem sobreviver, de fato, que nos deram toda a existência em primeiro lugar, é o princípio dos interesses separados. Nós instintivamente vamos cair de volta nele, independentemente de se nós estivermos envolvidos com sexo, dinheiro ou qualquer outra coisa. É imperativo nos darmos conta do custo envolvido quando funcionamos, né, quando estamos funcionando desse jeito.
O princípio dos interesses separados reforça o pensamento original de separação, que reforça a culpa que surgiu dele, que, por sua vez, reforça a crença de que o corpo é real. Nós precisamos dessa conclusão para nos proteger, né? Nos blindar da culpa na mente. Manter essa crença nos interesses separados operando, não importa se ela está operando flagrantemente ou subitamente, é o meio mais extremamente inteligente e insidioso do ego de manter o sistema de pensamento dele intacto, mesmo quando nós estamos devotando as nossas vidas a este curso. Ainda que... Não. Ainda mais que o dinheiro, assim como o sexo, tem sido usados para reforçar a separação, o abuso de poder, os interesses separados, ainda que isso tenha acontecido, né, eles ainda podem se tornar uma parte útil do currículo, um meio maravilhoso para o nosso aprendizado do perdão, a nossa função especial, que será o tema do próximo capítulo, tá? E aí, para finalizar, eu vou ler aqui uma pergunta que a pessoa na audiência faz e que ele dá uma resposta que é maravilhosa, surpreendentemente maravilhosa. Pergunta: eu tenho um trabalho numa empresa que está envolvida com práticas que enganam os clientes sob algumas formas as quais você mencionou. Isso significa que eu devo sair do meu emprego? Uau! Resposta: não necessariamente. Antes de você tomar a decisão de deixar uma empresa que se engaja em práticas que você julga como injustas, considere o seguinte: ao julgar os seus empregadores, você está de fato cometendo o mesmo pecado, entre aspas, dos quais você os está acusando? Seu egoísmo de pensarem apenas neles mesmos, separados, em vez de pensarem nos interesses compartilhados, né, que seriam aqui os interesses compartilhados dos clientes e do empresário, expressa o sistema de pensamento o sistema de pensamento subjacente do ego de separação. Ainda que mais, né, você ao ficar do lado das vítimas contra os seus empregadores, você mesmo expressando o mesmo sistema de pensamento de separação. Você está dividindo a filiação em duas partes, né? Aqueles que pecam e aqueles que são vítimas, né, desse erro, né? Então, aqueles que pecam são os donos da empresa, os empresários, e as vítimas são os clientes, né? Então, eu estou separando do mesmo jeito, né? E esse é o conceito que a gente precisa praticar quando a gente olhar para o governo, tá? Para os governos em geral, se a gente estiver infeliz com esses governos, tá? É isso que a gente precisa aprender a praticar para poder ter paz mental. Isso não significa que você deve ficar no emprego, entretanto, isso não significa que você deve ficar no emprego. Mas você deve se lembrar do que Jesus está nos pedindo. Se um irmão pedir algo ultrajante de você, faça isso. Capítulo 12. Talvez a coisa ultrajante que esteja sendo pedida de você é permanecer com os seus empregadores baseados no ego, de modo que você possa oferecer o perdão que eles, os empregadores, não sentem que merecem, oferecendo esse perdão a você mesmo ao mesmo tempo. Ou talvez seja realmente para você deixar o seu emprego, mas com a bênção do perdão
para todos aqueles que você está deixando, né? Independentemente do seu comportamento, que seria a forma, o conteúdo qual é? O conteúdo vai ser o amor e o perdão. Então você ainda estaria oferecendo e recebendo o perdão que todos nós buscamos, né, meus queridos? Então a gente termina essa sessão. Hoje à noite, hoje mais tarde, eu tô indo viajar para o retiro espiritual. Então até terça-feira eu não saberei o horário de upload dos vídeos, tá? Os vídeos serão feitos, mas eu não sei como estarão as minhas condições de internet em Ibiúna, São Paulo, para onde eu estou indo, né? Eu estou indo para o retiro espiritual da Sechonoye, como já tinha contado para vocês, o retiro só volto para São Paulo na terça-feira de tarde, tá bom? E aí, então, eu não sei quais vão ser as minhas condições de upload, porque eu não sei como vai estar o meu sinal de internet lá, tá bom? Os vídeos serão gravados, as edições serão gravadas, talvez vocês apenas demorem mais para acessá-las, mas eu acho que não. Eu acho que lá em algum momento eu vou conseguir acessar um Wi-Fi, tá? Mas não quero prometer, tá bom? Então, o que eu quero comentar com vocês hoje sobre a lição Não Há Nada a Temer. Eu vou pedir para vocês que hoje visualizem a criança interior de vocês num momento que tenha sido muito difícil para vocês na infância de vocês. E aí vocês vão fazer uma visualização durante a meditação de vocês, que vocês estão chegando perto dessa criança, vocês adultos, acompanhados do anjo da guarda de vocês, do Divino Espírito Santo, do Mestre Jesus Cristo, que vocês estão acolhendo essa criança, amando essa criança, protegendo essa criança, atendendo a todas as necessidades dessa criança, tá? Cuidando dessa criança e dizendo para ela: não há nada a temer. Eu estou aqui. Eu vim do futuro para tomar conta de você. Eu estou aqui. Não há nada a temer. Tá bom? Então isso é que eu quero que vocês façam hoje. Eu queria ter feito junto com vocês, mas já tô com 1 hora de vídeo, não vai dar. Tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. Um bom carnaval para todos vocês. E se Deus quiser, se o Divino Espírito Santo nos permitir, nós nos vemos amanhã. Bye, bye.